Carl Jung, um dos maiores pensadores da psique humana, acreditava que todo comportamento é uma manifestação de conteúdos internos, muitas vezes inconscientes. Quando uma mulher te ignora, essa ação não é um simples gesto vazio de atenção, é um movimento simbólico, carregado de intenção, de complexidade psicológica e muitas vezes de insegurança. O desprezo, quando verdadeiro, nasce de uma convicção interna. Mas na maioria das vezes, ele é apenas uma performance, uma tentativa desesperada de recuperar o controle sobre uma situação que, internamente, ela sente que perdeu. A mulher que ignora não é necessariamente fria. Ela é, antes de tudo, estratégica. Mas o que motiva essa estratégia? Segundo Jung, precisamos olhar para as sombras. A sombra é tudo aquilo que a pessoa não quer ser, mas é. Tudo o que ela reprime, tudo o que ela tenta esconder do mundo e de si mesma. E quando uma mulher te ignora deliberadamente, há uma boa chance de que essa atitude esteja conectada com um conflito interno entre o desejo e o orgulho, entre a vontade de se sentir no controle e o medo de perder poder emocional. Ignorar é uma forma de defesa. E toda defesa é a prova de uma ameaça percebida. O simples fato de uma mulher decidir te ignorar já revela que você representa, de alguma forma, algo que ela não conseguiu integrar dentro de si. Talvez você tenha despertado nela um sentimento que ela não quer admitir. Talvez você tenha tocado em um ponto sensível, onde o desejo se mistura com a raiva, a admiração com a negação, o afeto com a vergonha. O silêncio, nesse caso, é uma prisão. E Jung nos ensina que quanto mais uma pessoa luta contra uma parte de si mesma, mais ela se torna escrava dessa parte. O ignorar feminino, quando é teatral, vem de uma ilusão de controle. A mulher acredita que ao ignorar está acima de você, que ao retirar a atenção, ela aumenta o seu valor. Mas isso é uma construção frágil, porque o verdadeiro valor não precisa manipular o outro. O verdadeiro valor é reconhecido, não imposto. A mulher que ignora, esperando ser desejada, está agindo a partir da carência, porque se ela realmente não se importasse, se fosse plena, em si mesma, o ato de ignorar não teria propósito. Seria neutro, seria apenas indiferença genuína, mas não é. É um jogo, e todo jogo revela uma necessidade oculta. Carl Jung falava que todo sintoma é uma mensagem da alma. O comportamento de ignorar alguém pode ser lido então como um sintoma. A mensagem escondida ali é: eu quero ter poder sobre você, porque me sinto insegura comigo mesma. Esse é o paradoxo. A mulher que te ignora pode estar tentando provar algo para si mesma, que ela tem valor, que ela pode ser desejada sem demonstrar desejo, que ela pode ser amada sem se vulnerabilizar. Mas o preço que se paga por essa estratégia é alto, porque a conexão humana verdadeira só nasce da reciprocidade, e não da manipulação emocional. Esse tipo de comportamento revela um ego frágil. O ego, para Jung, é a parte consciente da personalidade, é aquilo que a pessoa acredita ser. Mas quando o ego está desconectado do self, que é o todo da personalidade, incluindo o inconsciente, a pessoa começa a atuar, a viver personagens, a construir máscaras sociais para esconder suas feridas. E a maior fraqueza de uma mulher que te ignora é justamente essa. Ela precisa da sua reação para se sentir validada. Ela precisa que você sofra, que você sinta falta, que você corra atrás, para confirmar para si mesma que tem valor. Mas esse valor é falso, porque ele depende do outro. Não é autêntico, é uma autoestima construída em cima do controle do comportamento alheio. Jung diria que isso é uma inflação do ego. A mulher se torna escrava do personagem que criou. E quanto mais ela se apega a esse papel de indiferente, mais ela se distancia da sua própria humanidade,
do seu desejo real, da sua necessidade de afeto, da sua verdade emocional? No fundo, ela se trai? Porque o silêncio é apenas a negação de uma voz que quer ser ouvida. Existe uma diferença clara entre uma mulher que te ignora porque realmente seguiu em frente e uma que te ignora, esperando que você perceba. A primeira é livre, a segunda é prisioneira do próprio orgulho, e é aí que reside sua maior fraqueza. O orgulho ferido é um dos motores mais poderosos do comportamento humano, segundo Jung. E quando ele se disfarça de frieza, cria uma barreira ilusória que impede a mulher de ser verdadeira consigo mesma. Ela começa a viver numa guerra interna entre o que sente e o que quer parecer. E essa guerra é exaustiva. A mulher que te ignora, esperando que você sinta a ausência dela, está num campo de batalha emocional que ela mesma criou. E toda batalha cobra um preço. A ausência precisa ser alimentada por expectativa. O silêncio só tem impacto se houver escuta. E quando você para de reagir, quando você também se afasta, quando você não dá a resposta emocional que ela espera, o castelo desmorona, porque toda manipulação emocional depende de um alvo disposto a participar. Sem isso, ela entra em colapso interno. E é aí que aparece o verdadeiro vazio. Carl Jung diria que esse vazio é uma oportunidade, porque todo colapso do ego é uma chance de transformação. Quando uma mulher perde o controle sobre você, ela precisa olhar para si mesma. E isso é assustador, porque o espelho que antes era você, agora é o silêncio. E o silêncio, quando volta, dói. Dói porque ela começa a perceber que, na tentativa de te ignorar, acabou se ignorando também. Ignorou o que sentia. Ignorou a verdade. Ignorou o próprio coração. E isso a enfraquece. O que parece poder é, na verdade, medo. O que parece indiferença é carência disfarçada. O que parece controle é ansiedade mal resolvida. A mulher que ignora e espera ser notada está vivendo uma ilusão psicológica. Ela acredita que o silêncio dá poder, mas Jung nos ensina que o verdadeiro poder vem do autoconhecimento, da integração da sombra, da aceitação do próprio desejo. Fingir indiferença é um ato de separação. E tudo o que é separado está incompleto. Enquanto ela ignora, ela se afasta de si mesma. E quanto mais se afasta, mais precisa do outro para se sentir viva. É uma prisão emocional. E o mais trágico é que ela mesma criou as grades. Jung acreditava que a cura psicológica começa quando temos coragem de olhar para dentro e reconhecer aquilo que negamos. A mulher que te ignora ainda não chegou nesse ponto. Ainda está lutando contra um sentimento que a assusta. E isso é, por definição, fragilidade. A mulher que te ignora e que o faz de forma calculada revela mais sobre si do que imagina, porque todo ato forçado exige energia psíquica. E segundo Carl Jung, a energia psíquica é limitada. Ela precisa ser bem administrada para que a pessoa consiga viver de forma equilibrada. Fingir desinteresse, esconder sentimentos, sustentar máscaras, tudo isso consome essa energia. Ou seja, enquanto ela finge não se importar, ela está, na verdade, se desgastando internamente. Porque não é fácil sustentar uma atitude que não nasce da verdade. O corpo sente, a alma sente. E, cedo ou tarde, essa tensão interna se manifesta. Essa manifestação pode vir em forma de ansiedade, irritabilidade, crises silenciosas ou uma sensação de vazio sem explicação. A mulher que te ignora, mas te observa pelas sombras, está em conflito. Ela quer que você vá atrás, mas quer manter a pose. Quer ser desejada, mas sem se entregar. Quer controlar, mas também ser surpreendida. É um jogo que ela criou, mas que já não domina. E o paradoxo disso, como Jung explicaria, é que tudo aquilo que reprimimos nos persegue. Ou seja,
O sentimento que ela tenta negar, seja desejo, saudade, admiração ou até amor, não desaparece. Ele apenas se transforma em sombra, e essa sombra começa a aparecer nos sonhos, nas projeções, nas reações exageradas, nos ciúmes que ela não admite sentir, nas críticas veladas, na forma como ela tenta te diminuir na frente dos outros, para, inconscientemente, se sentir superior. O ego dela, inflamado pela necessidade de provar que não precisa de você, começa a alimentar comportamentos autodestrutivos, porque toda repressão, segundo Jung, cobra seu preço. E quando uma mulher começa a construir sua autoestima em cima da negação do outro, ela se desconecta da própria essência, ela começa a se distanciar de quem realmente é. A mulher que ignora e torce para ser procurada está se sabotando, porque cria uma barreira entre o que sente e o que demonstra. E essa incoerência interna, com o tempo, se torna insuportável. Carl Jung dizia que o sofrimento surge quando há um conflito entre os valores internos e os comportamentos externos. Quando alguém age contra aquilo que sente, inevitavelmente vai entrar em colapso. Talvez não hoje nem amanhã, mas a conta sempre chega. Ela quer ser lembrada, mas não tem coragem de se fazer presente. Quer ser valorizada, mas não tem força para se mostrar vulnerável. Quer o reconhecimento, mas age como se você fosse invisível. Esse é o retrato de uma psique fragmentada, de uma mulher que não integrou suas polaridades internas. Porque o verdadeiro poder feminino não está em manipular, está em se conhecer, em assumir o próprio desejo, em olhar nos olhos e dizer, eu sinto, e isso não me enfraquece. O que enfraquece, na verdade, é fugir do que sente. A mulher que te ignora, esperando que você sofra, carrega dentro de si uma menina ferida. Jung diria que o inconsciente pessoal é cheio de memórias esquecidas, traumas, desejos não realizados. E é de lá que surgem esses comportamentos contraditórios. Talvez ela já tenha sido rejeitada antes. Talvez tenha aprendido que mostrar carinho é sinônimo de fraqueza. Talvez tenha sido ensinada que para ser amada é preciso primeiro se impor. Mas o problema é que, quando o medo guia o comportamento, a alma se fecha. E uma alma fechada não consegue se conectar de verdade com ninguém. Ela se protege tanto que acaba se isolando. E nesse isolamento, alimenta fantasias de controle. Acredita que está no comando, quando na verdade está sendo guiada por suas feridas. E aí qualquer gesto seu, até o mais simples, pode ser interpretado como uma ameaça. Porque o orgulho está no volante. E o orgulho é cego. Ele prefere perder a admitir que sente. Prefere o silêncio ao passo em direção ao outro. Prefere o orgulho ao amor. E isso, Jung diria, é a essência da neurose moderna, a desconexão entre o eu verdadeiro e o eu social. A maior fraqueza de uma mulher que te ignora é essa desconexão. Ela não consegue mais ser inteira. Está fragmentada entre o que quer e o que mostra, entre o que sente e o que representa. E esse abismo interno se torna cada vez maior, até que ela já não saiba mais quem é. Começa a agir no automático, a repetir padrões, a se esconder atrás de frases feitas, atitudes frias, posturas calculadas, mas por dentro está exausta. Porque ninguém aguenta fingir por muito tempo. A alma pede verdade. E quando a verdade não é ouvida, ela grita. Grita em forma de crises emocionais, insônia, ansiedade, tristeza sem explicação. Jung chamava isso de retorno do reprimido. Tudo o que ela tentou esconder, e inclusive o que sente por você, começa a voltar com força. Às vezes em forma de raiva, outras vezes em forma de saudade, mas sempre com uma intensidade que ela não consegue controlar. E é nesse ponto que ela percebe que, ao tentar te ignorar,
acabou se perdendo. Perdeu o controle sobre si mesma, porque nenhuma estratégia emocional funciona quando se trata de sentimentos reais. O coração tem uma linguagem própria e ele não obedece comandos do ego. A mulher que joga com o silêncio está tentando te provocar, mas também está tentando provocar a si mesma. Quer sentir que ainda tem poder, que ainda é desejável, que ainda é importante. Mas isso revela uma insegurança profunda, porque quem está seguro de si não precisa provocar, apenas existe. E sua presença basta. A mulher que se conhece não precisa jogar. Ela se posiciona, ela fala, ela sente e assume isso com maturidade. O jogo é sempre uma tentativa de compensar algo que está em falta. E o que está em falta, nesse caso, é autenticidade emocional. Ela quer que você corra atrás. Mas não sabe lidar com o que acontece se você não o fizer. E quando você não responde, não procura, não se abala, ela começa a entrar em crise. Porque a lógica da manipulação falha. E o ego, que antes parecia tão forte, começa a desmoronar. Porque todo o teatro montado depende de um público. E quando não há plateia, o ator entra em colapso. A mulher que te ignora esperando uma reação, mas não a recebe, começa a duvidar de si mesma. Começa a se perguntar se tem valor, se foi percebida, se ainda importa. E essa dúvida a corrói por dentro. Carl Jung nos ensina que a cura só vem quando nos encontramos com o inconsciente, quando olhamos de frente para aquilo que evitamos. E talvez o maior desafio dessa mulher seja justamente esse: olhar para dentro e admitir que ainda sente algo, que ignorar foi uma forma de evitar a dor, que o silêncio foi um disfarce para a insegurança, que o afastamento foi uma tentativa desesperada de manter o controle. Mas controlar sentimentos é como tentar segurar água com as mãos. Sempre escapa, sempre encontra uma brecha para aparecer. Ela pode até conseguir manter a pose por um tempo. Pode se mostrar forte, firme, indiferente, mas por dentro a história é outra, porque ninguém é indiferente a quem verdadeiramente tocou sua alma. E se você causou algum impacto real, ela vai sentir. Mesmo que não admita, mesmo que lute contra isso, a alma sente. E não importa quantas barreiras ela crie, quantos muros ela levante, o que é verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar. E é nesse retorno que mora a fragilidade, porque o que foi reprimido volta mais forte. E a mulher que ignorava, agora, se vê às voltas com um sentimento que não consegue mais controlar. Pode ser saudade, desejo, frustração, até arrependimento, mas o sentimento volta, e a consciência disso é devastadora, porque ela percebe que perdeu tempo tentando provar algo para alguém quando deveria estar olhando para si mesma. Percebe que a tentativa de controle a afastou do que mais queria, uma conexão real. Nesse momento em que ela começa a sentir o impacto do próprio silêncio, algo dentro dela começa a ruir. A mulher que te ignorava como forma de poder, agora percebe que esse poder era ilusório. Porque o verdadeiro domínio não está em fazer o outro reagir, mas em conseguir ser sincera consigo mesma. Carl Jung diria que esse é o momento em que a sombra começa a emergir com força. Tudo aquilo que foi reprimido exige atenção, e não há mais como fugir. Ela começa a encarar o espelho interno, onde não existe mais personagem, apenas o reflexo cru daquilo que se tornou. Uma mulher dividida entre o orgulho e a verdade, entre a necessidade de controle e o desejo por conexão. E quanto mais ela tenta fingir que está tudo bem, mais desconectada se sente. As pessoas ao redor não percebem. Aos olhos de fora, talvez ela esteja até mais bonita, mais firme, mais decidida. Mas dentro dela existe um vácuo, um silêncio que não conforta, mas consome, porque ignorar alguém exige esforço. Sustentar essa postura fria é um fardo.
Ela precisa estar constantemente atenta para não se contradizer, para não demonstrar interesse, para não se permitir cair, e esse estado de alerta permanente a exaure. A exaure porque vai contra sua natureza. Porque, no fundo, ela não quer ser distante. Ela quer ser acolhida, mas não sabe mais como voltar atrás sem parecer fraca. E aqui entra uma das ideias centrais de Jung. O retorno à totalidade só é possível pela integração. Integrar é reconhecer todas as partes de si, inclusive aquelas que foram negadas ou rejeitadas. A mulher que nega seu próprio sentimento está incompleta, está fragmentada entre o que sente e o que deseja parecer. E esse descompasso gera angústia. Por fora, ela pode estar sorrindo, mas por dentro está travando uma batalha, uma luta contra si mesma, uma guerra onde não há vencedor, apenas desgaste. Ela queria que você a procurasse, que percebesse a ausência dela, que sentisse a falta, que se incomodasse. Mas quando isso não acontece, quando você simplesmente segue a sua vida sem reagir, ela se vê diante de um espelho que não mente. E esse espelho revela algo devastador, que ela já não tem o poder que imaginava, que você não está preso à armadilha dela, que o silêncio dela não te domina. E isso desmonta a estrutura de poder emocional que ela construiu. Porque, como Jung afirmou, o ego vive da ilusão de controle. Quando essa ilusão é quebrada, o ego entra em crise. E nesse ponto, ela começa a oscilar entre se mostrar e se esconder, entre te provocar e te ignorar novamente. Entra num ciclo de contradições porque não sabe mais qual atitude adotar. Ela está ferida, mas não admite. Está confusa, mas não assume. Quer falar, mas não encontra as palavras. Porque toda a estratégia que ela criou se baseava na suposição de que você cederia. E quando você não cede, ela precisa lidar com a frustração de ter investido energia em algo que não funcionou. E essa frustração vira raiva. Raiva de você, mas principalmente raiva de si mesma. Essa raiva é, muitas vezes, o disfarce da vulnerabilidade. Carl Jung nos alertava que tudo aquilo que negamos não desaparece, apenas muda de forma. A fragilidade que ela não quer mostrar aparece em forma de ironia, sarcasmo, indiferença forçada, mas você consegue perceber a dor por trás do escudo. E essa é a maior fraqueza dela, a impossibilidade de sustentar por muito tempo uma postura que não condiz com a alma. Porque a alma não tolera mentiras por muito tempo. Ela cobra, e cobra com juros. Talvez ela comece a buscar outras formas de compensação. Pode tentar se mostrar mais feliz com outras pessoas, se exibir nas redes sociais, usar o excesso de exposição como forma de camuflar o vazio. Mas tudo isso é maquiagem emocional. São tentativas desesperadas de mostrar que não precisa de você, quando no fundo tudo o que queria era que você estivesse por perto. A exibição excessiva para Jung é sempre sinal de desequilíbrio interior. Quem está em paz não precisa provar nada, apenas vive, apenas sente, apenas flui. Ela se torna prisioneira do jogo que criou e agora, mesmo que queira voltar atrás, não sabe como, o orgulho não permite, a vaidade não deixa, e cada dia que passa sem uma resposta sua, ela sente que se afasta ainda mais da possibilidade de reconexão. Porque agora não se trata mais de você, se trata do quanto ela se afastou de si mesma. A ferida não é mais pela sua ausência, mas pelo vazio que cresceu dentro dela. Um vazio que ela não sabe como preencher, porque tentou usar o ego para lidar com o coração. E isso nunca dá certo. Carl Jung dizia que o ser humano precisa caminhar rumo à individuação, um processo profundo de autoconhecimento e integração das partes internas. E essa mulher, ao ignorar seus próprios sentimentos, interrompeu esse processo. Parou no meio do caminho, ficou presa entre a persona e a sombra. A persona
é o que ela mostra para o mundo. Forte, indiferente, no controle. A sombra é o que ela esconde. O medo de ser rejeitada, o desejo de ser aceita, a dor de não ser vista. Quando a persona domina completamente, a pessoa perde o acesso à própria alma e começa a viver uma vida que não é sua. Ela tenta agir como se estivesse acima de tudo, como se você fosse apenas mais um, como se nada tivesse importância. Mas essa indiferença é falsa. E ela sabe, ela sente. A cada noite em que deita a cabeça no travesseiro, o silêncio pesa mais. Não o silêncio de fora, o silêncio de dentro, porque ela sabe que poderia ter dito algo, poderia ter sido sincera, poderia ter assumido, mas escolheu o jogo, escolheu a máscara. E agora vive com o peso de uma escolha que não trouxe paz. Ela esperava que o jogo te ferisse, que a ausência dela fosse insuportável para você, que você implorasse por atenção. Mas quando isso não aconteceu, ela sentiu a própria ausência, sentiu o quanto estava desconectada da própria verdade. E agora, cada tentativa de disfarçar isso a distancia ainda mais da essência. Carl Jung nos lembra que a alma humana busca unidade, não divisão. E enquanto ela insistir em manter o papel da mulher inacessível, inalcançável, indiferente, ela vai continuar fragmentada. Ela pode até tentar te substituir por outro, pode tentar se envolver com alguém novo, mas nada preenche o lugar onde a verdade não vivida, porque sentimentos não resolvidos não morrem, apenas adormecem. E o novo relacionamento pode ser apenas um anestésico temporário, um paliativo para um problema mais profundo. Em algum momento, ela vai olhar para o lado e perceber que ainda pensa em você. Não porque você seja perfeito, mas porque ela não foi honesta com o que sentia. E esse tipo de dívida emocional é o mais difícil de apagar. A mulher que te ignora revela, sem querer, o quanto você importa. Porque se você realmente fosse irrelevante, ela não precisaria criar um jogo. A indiferença verdadeira não exige esforço, mas o silêncio carregado, o afastamento forçado, os olhares disfarçados, tudo isso exige energia. E ninguém investe energia em algo que não importa. O problema é que ela não sabe como sair disso sem parecer fraca. E essa é a prisão que ela mesma criou, uma prisão feita de orgulho, vaidade e medo. Carl Jung dizia que a cura começa quando conseguimos admitir o que somos. E talvez, no fundo, ela só precise de coragem. Coragem para parar de fingir. Coragem para quebrar o próprio orgulho. Coragem para dizer o que sente. Porque é só aí que ela vai começar a se libertar. Não de você, mas dela mesma. Da imagem que construiu, do papel que assumiu, da personagem que não consegue mais sustentar. Quando ela conseguir tirar a armadura, talvez ainda seja tempo. Talvez ainda haja espaço para reconstruir. Mas se continuar ignorando, não você, mas a própria alma, vai se afundar cada vez mais na solidão emocional. E essa é, sem dúvida, sua maior fraqueza. Não a ausência de sentimento, mas a incapacidade de vivê-lo, de assumi-lo, de aceitá-lo como parte da experiência humana. Porque amar, sentir falta, desejar, tudo isso é parte da jornada. Negar isso é negar a si mesma. E nenhuma mulher que vive em negação consegue ser plenamente feliz, porque a alma cobra, sempre cobra, e quando ela cobrar, vai ser impossível continuar fingindo.